Eu tenho algumas experiências de conversão ou de entrega. Uma delas foi na escola bíblica dominical. Sim. A minha raiz é assembleana e eu lembro que o irmão Adão, um dia, eu tinha 6 anos de idade, a classe infantil, ele fez o convite para quem quisesse entregar sua vida para Jesus. E eu levantei minha mão. Aquilo marcou a minha vida. Isso em criança? Criança, na escola bíblica dominical, né? Já tinha conhecimento do que era entregar a vida para Jesus ali? Porque a lição bíblica daquele período já estava falando sobre nova vida em Cristo. Sim. Então, o que era novo nascimento? Sim. Dentro de uma linguagem para criança, né? A didática pedagógica era sempre voltada para que a gente pudesse compreender. Muito lúdica também, muito visual. E aquilo mexeu comigo. 6 anos de idade. Eu falei, eu quero aceitar Jesus, né? E ele orou por mim, pela turma toda. Chegando em casa, falei para o meu pai, pai, eu aceitei a Jesus. E meu pai, dentro da simplicidade, falou, você já é de Jesus? Como assim e tal? Mas guardou no coração e não me reprimiu até então. E a partir dali eu vou tendo experiências na minha fé. Aos 8 para 9 anos eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Recebi o dom de línguas. Como foi? Qual foi? Um acampamento para crianças, na chamada IBF, Escola Bíblica de Férias, e veio um pastor Salomão. E ele trabalhava naquela época com crianças, para quem quisesse receber o dom do Espírito, ou os dons do Espírito, e que viesse à frente e pudesse, ele estaria impondo as mãos. Eu lembro que quando ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, aos 9 anos de idade, queimou um fogo dentro de mim, um choro, e não deu para conter, né? A gente hoje, na maturidade, a gente vai distinguindo que não foi a euforia de uma criança, foi o poder do Espírito Santo, que veio de uma maneira poderosa. Então isso marcou a minha vida. Aos 14 anos eu já estava decidindo fazer escola de batismo. Na minha igreja tinha escola para batismo, né? Que levava 3 meses, e em 1988 eu desci as águas do batismo. Dos 14 até ir para o seminário, aos 18, eu vivi a crise que qualquer adolescente deste mundo passa. E aí, meio que rebelde sem causa, querendo namorar, pulando a cerca no que tange o contexto que nós vivíamos e tal. E vivi uma crise muito grande de fé sobre por que o coleguinha faz e eu não faço? Por que ele pode ir para a balada e eu não paro? Por que? Então vivi essas crises dos 14 aos 17. Você chegou a manter-se na igreja ainda, mesmo indo para fora, ou você chegou a afastar? Não, sim. Até então eu vivia assim, hoje eu entendo que eu vivia a fase das descobertas que vai bater a porta de qualquer ser humano na fase da adolescência. Mas eu tinha um fundamento, um ensinamento de minha mãe, em especial, muito forte, que era a vida de oração. Então eu já tinha tido experiências nesse ínterim, de 9 anos enfrentar batalhas espirituais, expulsar pessoas com possessão demoníacas, de me chamarem, chamo Miqueias porque ele trabalha nessa área, aos 9 anos de idade, eu não tinha noção. E, então minha mãe me fazia lembrar do propósito. Eu lembro que numa dessas crises, aos 17 anos, meu pai me chamou para sentar na sala com ele. Era madrugada, eu cheguei de madrugada em casa. Eu venho de uma família de 4 irmãs e só eu de homem. O bendito fruto, né? E eu lembro, meu saudoso pai, está na eternidade já há alguns anos, ele sentou comigo e falou assim, sabe qual seria o seu nome de batismo? Eu falei, Miqueias. Não, meu filho. Seu nome você se chamaria Marcelo. Aí eu já fiquei com raiva, porque Miqueias. Hoje a gente usa a palavra inglesa bullying, né? Imagine você com 5, 6 anos, todo início de ano letivo, a professora, ordem alfabética, fazendo a chamada, e quando chegava no M eu já tremia. Porque... Iam tirar sarro. Não, a maioria dos professores não sabia. Mi o quê? Aí começava. E ali eu falei, poxa, porque Marcelo, por que o senhor não botou meu nome de Marcelo? Porque eu fiz um voto a Deus. Dentro do contexto da época, só tinha filho mulher,
Então eu quero um filho varão, macho. E se ele vir, ele vai ser profeta, ele vai ser do altar. Então, essa conversa que papai teve comigo virou uma chave. Foi uma conversa que varou horas. Eu poderia corrigir você com vara, com cinto. Estou trocando essa ideia com você. Você é do Senhor. Então, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Duro. Então, você é fruto de um voto. Por que você quer lutar contra esse voto? E ele botou uma frase que nas minhas ministrações eu falo hoje, sabe? Sua vida é para cumprir um propósito. Ele só te deu a vida. Eu choro, eu não aguento. Para cumprir um propósito. Aos 17 anos virou a chave. Me firmei com Jesus, fui para um retiro espiritual de jovens no período de carnaval e voltei animado. Assumi a liderança de jovens da igreja que eu pertencia. Terminologia era presidente do movimento de jovem e tal. E logo após fui para o seminário. E aí, a partir de então, as coisas se acertaram, né? Porque papai falou, você é fruto de um voto. Nossa, essa é o resumo da minha, sim, digamos assim, a minha caminhada em Deus. Durante esse tempo, pastor, que você esteve um pouco mais afastado, você sentia que estava fora do lugar em que você deveria estar? Ou como que você se sentia ali? Ou ali você sentia que você precisava passar por aquilo para descobrir que talvez aquilo não era para você? Como você se sentia ali? Olha, era aquele frisson para estar, aquelas... Fantasia, né? Aquela ilusão e as estratégias para fugir do meio de onde eu estou sem ser notado e ir. Sim. Ao chegar nas baladas, nos bailes que se tinha, eu lembro, eu brinco que eu sou alemão, eu sou descendente de alemão. Bach é italiano ou alemão? Italiano. Eu sou descendente de alemão. Eu sou nascido e criado no Complexo do Alemão. Ah, vara. E eu lembro que eu ia para baile funk. Não teve um que alguém não olhasse e falasse: ô, pastorzinho, o que você tá fazendo aqui? Você é crente, cara? E eu... Aí ia para bailes fechados, né? Chamada matinê. Também estranhava. Um dia, bebida alcoólica, cerveja. Ô crente, toma aí. Botei e vomitei. Paguei um mico, como se diz. Fumar, não consegui fumar. Aí amigos cheirando. E eu, não, isso aí não, isso é demais. Aí, paquerando uma menina, aí ela falou assim: você não é o sobrinho do pastor fulano de tal? Eu falei: sou. O que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Eu trocaria tudo para... Então foi um tapa que eu recebi e várias experiências assim, corpo estranho em um espaço que não é dele. Não teve uma que eu sobressaí. Falei, uau, não. Sim. Mas aí eu ponho na fase da adolescência de busca, de herói de mim mesmo, Sim. ok? Preso muito tempo, os meus amigos fazem porque eu não posso fazer, sou livre. Aquela sensação que ali é mais interessante do que o que você vive, até você viver e ver que aquilo não combina. E eu lembro de um brother que veio, ele era garoto de programa, na época se chamava um termo, escorte, sei lá, era um termo. E ele sentou comigo e falou assim: cara, Deus me libertou. Aí eu não entendia, porque ele dizia assim: eu queria ter nascido no lar que você nasceu. Eu queria ter tido... Cara, por favor. Foi outro sinal de Deus também. Eu estava numa boate no Leme, 16 anos. Naquele tempo tinha problema de entrar em boate. Sim. Com 16 anos, numa madrugada. Ele falou assim: cara, não, brother, não. E como é que eu encontrei esse brother? Eu o vi. Ele fazia evangelismo de rua no subúrbio do Rio e achei estranho, naquela madrugada, ele fazendo evangelismo de rua. Naquela época se usava muito panfleto e abordagem para orar na Zona Sul do Rio de Janeiro. Quando ele me viu, eu com bilhete,
Ele, não, mas mesmo assim entrei, fiquei e foi horrível.